Boa tarde, irmãos. Este é o segundo estudo do nosso seminário. Nosso tema é Cristologia, o estudo sobre Jesus Cristo, a doutrina sobre Jesus Cristo. E esse conteúdo se encontra na página 2 de nossa apostila, que é a introdução. Nosso objetivo é entender quem é Jesus Cristo. Então, quando vamos pensar em Cristologia, a doutrina de Cristo, a nossa introdução declara algo interessante. Cristologia é a doutrina que explana os ensinos bíblicos sobre Jesus Cristo. Esse ensino se concentra em dois aspectos fundamentais, a pessoa de Jesus e a sua obra. O que quer dizer com isso? Quando vamos falar sobre uma pessoa, falar sobre um ser pessoal, duas perguntas vêm em nossa mente. Primeira pergunta é, quem é essa pessoa? Segunda pergunta é, o que ela faz? Quando eu entendo quem é a pessoa, sua natureza e o que ela faz, aí eu tenho uma compreensão melhor sobre quem é a pessoa. Quando eu era pequeno, melhor dizendo, quando minha filha era menorzinha, alguém perguntava, quem é seu pai? Ah, meu pai é o pastor Ronaldo. Ela falava mais ou menos assim. Ou seja, ela apresentava a pessoa do pai e aquilo que o pai fazia. Quando você conhece alguém na rua, você faz a mesma pergunta. Oi, quem é você? Ah, eu sou fulano de tal. E qual o seu trabalho? Ah, meu trabalho é tal. Porque você entendendo não somente o nome da pessoa, mas o que ela faz, você tem uma noção de quem é a pessoa. Assim também é sobre a doutrina. Como Jesus é um ser pessoal, é uma pessoa, queremos entender quem ele é, ou seja, a sua natureza, o seu ser, a sua essência, mas também entender o que ele faz, qual é o seu trabalho, quais são as suas obras, em especial, qual é a obra da salvação que ele fez para nós. Na introdução, então, nós temos um conceito teológico, e esse conceito teológico é um resumo doutrinário. É a afirmação teológica da Igreja Batista, de uma forma resumida. Tudo que a Igreja Batista crê sobre Jesus Cristo é condensado de uma forma simples, direta e resumida nesta declaração teológica. O que nós cremos sobre Jesus? Primeiramente, nós cremos que Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade divina. Ele é o eterno Filho de Deus. Nós vemos isso no Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 a 4, capítulo 3, 16, 8, 58. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 em diante, é um texto super conhecido, onde declara algo interessante. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O texto de João deixa bem claro que desde o princípio, desde a eternidade, Jesus já existia. E existia em paralelo com a pessoa do Pai, estava em comunhão com a pessoa do Pai, mas era distinto da pessoa do Pai, mas assim como o Pai é Deus, ele também é Deus. Tanto é que nós cremos e afirmamos que Jesus Cristo é Deus Filho, segunda pessoa da Trindade. Nós cremos também que, além de Jesus Cristo ser a pessoa da Trindade, nós cremos que ele recebeu corpo e natureza humana. Ou seja, mesmo sendo Deus em espírito por toda a eternidade, chegou um momento na história da humanidade, no momento da história da criação, onde Deus se fez homem, onde Deus assumiu uma natureza humana, se tornou homem. Então Jesus Cristo, ele é hoje Deus homem. Nós vemos isso principalmente no Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, que declara que o verbo, se referindo a Jesus Cristo, aquele que é Deus, que estava em comunhão com Deus, mas é distinto de Deus, como diz no verso 1, né? O texto fala que o verbo se fez carne, ou seja, assumiu natureza humana, se tornou homem e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então nós cremos que Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade, cremos que ele recebeu corpo e natureza humana, e ele veio ao mundo para morrer na cruz pelos pecados do mundo. E aquele que nele crê, recebe vida eterna. Eu gosto muito do Evangelho de João, porque ele é bem simples e direto nesse texto. Por exemplo, no capítulo 3, verso 14 e 16, na nossa apostila tem isso, fala que Deus, deixa bem claro o verso 14, de modo que, por Moisés, levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, se referindo à morte de cruz de Jesus, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse ou julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então nós cremos que Jesus Cristo, sim, é Deus.
Ele é a segunda pessoa da Trindade divina. Ele recebeu natureza e corpo humano ao se tornar homem. E ele se tornou homem para morrer pelos nossos pecados. É aquele que nele crê tem vida eterna. Nós cremos também que ele nasceu da Virgem Maria por obra e graça do Espírito Santo. E passou a ter duas naturezas distintas. Uma natureza 100% humana e uma natureza 100% divina que ele já tinha. Na sua pessoa, nós cremos que ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Cremos que sua missão neste mundo foi de revelar o Pai e consumar a redenção dos seres humanos através do seu sacrifício santo e substitutivo. Com isso, nós queremos dizer que, através de Jesus Cristo, nós temos livre acesso ao Pai. E Jesus revela o Pai, nos leva para o Pai, nos coloca em comunhão com o Pai. E ele fez isso através da consumação da obra da salvação na cruz. Após a sua morte, ele ressuscitou, subiu aos céus, foi exaltado à direita de Deus. É o que nós cremos sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Outra coisa que nós cremos sobre Jesus Cristo é que ele é o único mediador entre Deus e o homem. Não existe outro mediador, é Cristo. E somente através dele o ser humano pode ter acesso a Deus. Hoje, Jesus intercede pelos santos, como diz Hebreus capítulo 4, que ele intercede por nós. Ele também se compadece por nós. E é o cabeça da igreja. Jesus é o cabeça da igreja. Em seu lugar, ele enviou o Espírito Santo como consolador e guia. E no tempo determinado pelo Pai, Jesus voltará para buscar os seus. No futuro determinado pelo Pai também, todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Esse é o resumo doutrinário da crença da Igreja Batista, não só da Igreja Batista, mas da Igreja Primitiva também. A crença da Bíblia, o ensinamento da Bíblia sobre o resumo geral sobre quem é Jesus Cristo, que nós cremos sobre ele. Naturalmente temos muito mais a aprender e muito mais nos aprofundar sobre este assunto. Mas aqui então fica a introdução do nosso estudo e um resumo geral ao mesmo tempo de tudo aquilo que nós vamos estudar nesta doutrina. Então até o estudo número 3. Deus abençoe a todos.